Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai continuar nossas aulas sobre circuitos RC, falando sobre a análise durante a carga do capacitor. Então, nas aulas passadas nós vimos o que era um capacitor e as propriedades dele, bem como as equações que o regem. Nós vimos numa aula anterior as equações para você fazer o cálculo rápido de um circuito RC, só que dadas algumas condições. E agora, nessa aula, nós vamos entender de onde surge a equação que a gente viu da carga e como que a gente pode fazer a análise do circuito sem necessitar daquela equação, ok? Então a gente vai fazer essa análise e vamos fazer um exercício comparando equação pronta com análise. E futuramente, nas próximas aulas, a gente vai ver da descarga do capacitor e depois a gente vai fazer alguns exercícios para entender melhor quando eu uso a equação pronta e quando é que eu posso utilizar a análise, e quando é mais vantajoso usar um ou outro, ok? Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Falando sobre o equacionamento, como é que a gente chega naquela equação característica que me descreve a carga de um capacitor ao longo do tempo? Perceba, eu tenho um circuito aqui típico de carga, em que eu vou ter um capacitor, uma tensão aplicada sobre ele, um resistor e uma tensão da minha fonte. Essa minha tensão sobre o capacitor, inicialmente ela é zero, ou seja, meu capacitor está descarregado, sem tensão inicial sobre ele. E aí, num determinado momento, eu fecho uma chave no meu circuito. Fechando essa chave, eu permito que corrente flua da minha fonte e vá para o meu capacitor. Então, eu tenho a energização dele e ao longo do tempo ele vai acumulando energia até o momento em que o potencial aqui nesse nó se iguala ao da fonte, e aí para o carregamento, ok? Então, a gente começa com lei de Kirchhoff das tensões. Perceba, a tensão sobre o meu resistor mais a tensão sobre o meu capacitor é igual à tensão da fonte. Veja só, a tensão sobre o meu resistor, como corrente está saindo aqui da fonte, pela convenção de elemento passivo, tensão sobre o resistor, mais a tensão sobre o capacitor, vai ser igual à tensão da minha fonte aqui, tá bom? A partir disso, a gente sabe o quê? Que a tensão sobre o resistor é a resistência dele vezes a corrente que circula para ele. Essa corrente é a corrente da fonte. Só que mais do que isso, é a mesma corrente que vai para o meu capacitor. Então eu posso falar que essa corrente aqui é a corrente do capacitor. E aí o resto da equação se mantém. Só que aí você vai perceber o quê? A corrente sobre o capacitor, como a gente viu na aula de capacitores, ela nada mais é do que a capacitância do elemento, multiplicando a derivada da tensão sobre ele em relação ao tempo. Então eu tenho que agora, esse termo aqui, ele fica resistência, ou seja, se manteve, e isso daqui, a corrente, vira tudo isso. Capacitância derivada da tensão no capacitor em função do tempo, ok? Você mantém aqui a tensão sobre o capacitor e a tensão da fonte. Organizando tudo isso, eu percebo que se eu estou com uma derivada aqui, eu vou retirar qualquer constante que tiver dela e passar para os outros elementos. Então eu divido tudo por RC, já que eu estava multiplicando. Então eu vou ter a derivada aqui isolada, e aí eu vou ter aqui a minha função de tensão no capacitor sobre uma constante RC, igual a tensão da fonte sobre uma constante RC. Como a tensão da nossa fonte, já que a gente está trabalhando em regime permanente de corrente contínua, ela é fixa, então tudo isso daqui é uma grande constante, tá? Um grande valor numérico. Por sua vez, vamos dar nome aos bois de forma a facilitar a encontrar a nossa EDO. Derivada da tensão do capacitor em relação ao tempo, nada mais é do que, na notação do ponto, como a tensão do capacitor em função do tempo, derivado. Então essa daqui é a nossa função incógnita, derivada. Quem que é RC? É 1 sobre RC, tá? Essa constante aqui multiplicativa, que estava dividindo aqui a tensão no capacitor, era na verdade uma constante, 1 sobre RC multiplicando quem? A função incógnita, tensão sobre tensão do capacitor. Isso vai ser igual a um termo forçante, que é uma constante numérica. Então, a gente tem aqui a característica de um sistema de primeira ordem não homogêneo. E é a partir dessa equação aqui que a gente tira aquela resposta. É por isso que em muitas literaturas você encontra como sistemas RC ou de primeira ordem, porque a EDO que vai gerir esse sistema, ela é uma EDO de primeira ordem não homogênea, com um termo forçante. Quando você resolve essa EDO, qual que vai ser a resposta? A sua função incógnita, que é justamente a tensão no capacitor ao longo do tempo, que é o que a gente quer achar, ela vai ser igual à tensão da fonte, multiplicando 1 menos a exponencial de menos t sobre RC. E RC a gente chama de tal, que é aquela constante de tempo,
ok? Então, como eu apresentei para vocês na aula passada, essa é a dedução da fórmula da tensão durante o carregamento, durante a carga do capacitor, ok? Então é assim que você obtém ela. Só que você vê que tem algumas condições especiais, que é qual? A tensão inicial no meu capacitor, ela é nula. Olha que interessante. Mas e se a tensão inicial aqui não fosse nula, fosse, por exemplo, 10 volts, e a minha tensão na fonte ela fosse, sei lá, 20 volts, por exemplo? Eu posso aplicar essa fórmula? Vai mudar. Porque quando eu pressuponho que a tensão inicial aqui é zero, então eu posso considerar que essa constante aqui, ó, ela é a tensão da fonte. Só que se isso daqui não for zero, inicialmente a tensão sobre o meu capacitor, essa daqui não vai ser mais a tensão da fonte. É aí que a fórmula falha. E aí a gente precisa ir para o método de análise do circuito RC, tá bom? Então, como é que a gente faz essa análise do circuito? Primeiro passo, você vai achar a condição inicial, ou seja, V no tempo zero, ou seja, quando eu iniciei a análise do meu circuito, quando eu liguei o meu circuito, qual que é a tensão inicial sobre o meu capacitor? Tá? Essa tensão aqui é sobre o capacitor sempre, tá? Depois, segundo passo, você vai achar a resposta forçada, que é a resposta, ou seja, como o capacitor se comporta, a tensão nele, quando há presença de fontes. Depois, o terceiro passo vai ser a resposta natural, quando a gente retira as fontes e só tem a atuação do capacitor. E no final, você vai juntar essas respostas, a forçada mais a natural, para obter a resposta completa. Como você pode perceber, isso daqui nada mais é do que um teorema da superposição de respostas, ok? Para você achar a condição inicial, você terá de achar a tensão no seu capacitor quando o seu tempo for igual a zero, ou seja, quando você ligou o seu circuito. Então, essa tensão inicial aqui sobre o meu elemento, meu V no tempo zero, ok? O seu circuito não importa, tá bom? Você vai ter que fazer análise de malha, bababá, etc, essas coisas. Ou então, você vai ter já uma condição inicial ali, supondo, eu acho que meu circuito ele já inicia com o capacitor já em 0 volts, ou ele já inicia com a tensão da fonte, depende do exercício, tá bom? E aí na aula de exercício a gente vai explorar isso bastante. Depois, você vai achar a resposta forçada. A resposta forçada, normalmente, ela é uma constante. Por quê? Porque você vai considerar que o seu tempo ele foi infinito, ou seja, passou-se muito tempo desde o funcionamento do seu circuito. Então, o seu sistema ele já estabilizou. Isso significa que o seu capacitor, como a gente está falando da carga, ele já carregou completamente. Dessa forma, ele atua como um circuito em aberto. Então, eu vou ter uma tensão aqui sobre o meu elemento, que vai ser essa tensão da resposta forçada, que é o que eu quero encontrar, e ela eu preciso achar como? Considerando que o meu capacitor ele está em aberto. A partir disso, você reduz o seu circuito RC apenas a um circuito resistivo, com fontes. Então a gente aplica, por exemplo, análise de malha, análise nodal, teorema de Thevenin, etc., para achar essa tensão aqui nesses terminais onde o meu capacitor estava em aberto. Tá? Então essa tensão que você achar aqui, que normalmente é um valor fixo, ela vai ser a nossa resposta forçada, ou a nossa tensão forçada, ok? Então você vai guardar esse valor. Depois a gente vai achar a resposta natural. A resposta natural ela pressupõe a ausência de fontes. Então, o que for fonte de corrente, lembra, estou acompanhando essa imagem aqui, que é original desse nosso problema inicial, tá? É um circuito genérico, mas é o mesmo exercício, ok? Então você vai pegar a fonte de corrente e vai abrir ela para você eliminar essa fonte, e a fonte de tensão você vai curto-circuitar ela, eliminando essa fonte, ok? Atenção, isso é uma análise teórica, tá? Não vai na prática pegar uma fonte e curto-circuitar ela, ok? Então, depois disso, você vai obter apenas um circuito RC sem nenhuma fonte. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer encontrar a constante tal. Perceba que esse circuito RC, eu tenho que reduzir ele a apenas um resistor e um capacitor. Então, se tivesse, por exemplo, um outro resistor aqui, um outro capacitor aqui, eu tenho que fazer um equivalente desse meu circuito, ok? Muito cuidado, tá bom? Você tem que achar o equivalente dele. E aí esse tal ele vai ser um RC equivalente do circuito, tá bom? Por sua vez, a resposta natural ela vai ter essa formatação aqui. Ela vai ser uma constante K multiplicando E na menos T sobre tal. Como você achou tal, você substitui aqui. E a única constante que a gente não vai ter encontrado ainda é esse K aqui. Esse K, por sua vez, você pode perguntar para mim, Roberto, mas você acabou de me apresentar a fórmula falando que é a minha tensão da fonte multiplicando 1 menos a exponencial de blá blá blá. Essa fórmula aqui ela aparece, mas não é igual. Então, essa fórmula que a gente encontrou é pressupondo aquelas condições que eu falei inicialmente para você, tá?
Nesse caso aqui, a resposta natural sempre vai ser nessa formatação, quando a gente estiver não utilizando a fórmula pronta, mas sim fazendo a análise do circuito. Essa constante K, ela vem justamente da análise de EDO mais básica, em que é uma constante de primitivação, e ela faz parte da minha resposta. Por sua vez, ela tem analogia com a tensão da fonte, só que como eu falei para vocês, que se o meu capacitor inicialmente ele tiver uma carga, esse K ele não vai ser igual à tensão da fonte. Se inicialmente o meu capacitor estiver descarregado, 0 volts nele, ok, aí ele vai ser igual à tensão da fonte. E aí, como eu vou mostrar para vocês, você não vai utilizar esse equacionamento aqui utilizando 1 menos E, não. Resposta natural, perceba, são métodos diferentes. Um é fórmula, outro é o método de análise. No método de análise, na resposta natural, você usa K, que é uma constante que a gente vai encontrar, e na menos T sobre tal. E aí você acha tal como? Fazendo o equivalente aqui do seu circuito, RC, beleza? Então você vai anotar esse valor de VN e vai guardar. Aí sim, você vai achar no final a sua resposta completa, em que você vai ter a sua resposta, que é a tensão no capacitor em função do tempo, vai ser a resposta natural, que é aquela expressão, mais a resposta forçada, que normalmente é uma constante. E como é que você vai achar aquele K que eu te falei? Você vai aplicar a condição inicial. É por isso que eu fiz uma playlist de EDO no canal, que é justamente para que agora tudo aquilo que você viu, ou eu peço que você veja, faça sentido, que você possa importar aquelas informações matemáticas para cá. E qual que é o teorema do valor inicial na nossa EDO e que serve aqui na prática, que é a condição inicial? É a minha tensão no capacitor quando o tempo for igual a zero, que é aquele valor lá que a gente encontrou, que foi o primeiro passo. A partir disso, você acha, pelo teorema do valor inicial, esse valor de Vn, e com isso você obtém a equação da sua carga, e vai ser representado por uma curva análoga a essa curva vermelha aqui. Lembrando que se eu tiver uma tensão inicial no capacitor, ele não parte de zero, ele parte de um valor aqui e vai mantendo a mesma curva exponencial, ok? Para não ficar tão abstrato, a gente vai fazer um exercício agora mostrando os dois métodos, aplicando a equação e aplicando a metodologia de análise do circuito RC. Então vamos lá. Então vamos começar o exercício pelo equacionamento da carga, utilizando a equação pronta, para que a gente já tenha a resposta oficial e a gente compare com o método de análise, tá? Então esse exercício é o seguinte, eu tenho um resistor de 5K em série com um capacitor de 10 micro e uma fonte de 40 volts. Só que inicialmente essa chave está aberta. Então esse meu capacitor aqui, ele está desenergizado. Então eu pressuponho que o quê? Que a tensão inicial nele, a tensão no capacitor no tempo zero, ela é igual a 0 volts, tá? Capacitores, eles não sofrem variação abrupta de tensão, ok? Então no instante t igual a zero, fechou essa chave, fechou aqui o circuito, era 0 volts. Ele não vai automaticamente passar para uma tensão maior. No instante zero, naquele instante infinitesimal que você fechou a chave, vai se manter 0 volts, ok? Pois bem, então a gente sabe que a tensão do capacitor durante a carga, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual à minha tensão da fonte, multiplicando 1 menos a exponencial de menos t sobre RC, tá bom? Por sua vez, eu tenho os dados, basta substituir. Então, a tensão no capacitor ao longo do tempo, ela vai ser igual à tensão da fonte, que é igual a 40, multiplicando 1 menos a exponencial de menos t sobre RC. RC é 10 microfarads, ou seja, 10 vezes 10 a menos 6, multiplicando 5K, que é 5.000. Fazendo esse cálculo, vai obter 0,05, tá bom? Então, essa daqui ó, é a nossa resposta. Easy, tá bom? Facinho de achar. Agora, vamos comparar com o método se eu fosse calcular passo a passo o meu circuito. Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, você acha a condição inicial. Qual que é a condição inicial? A minha tensão no tempo zero, que vai ser igual a 0 volts para esse circuito. Beleza. O segundo passo é a resposta forçada, tá? Que é a mesma coisa que a gente viu lá no slide da tensão forçada. O que parte dessa tensão forçada? Eu tenho que considerar o meu tempo tendendo a infinito, ou seja, passou-se muito tempo desde a dinâmica do circuito inicial e então ele já estabilizou, ou seja, esse capacitor está totalmente carregado. Se isso ocorre, ó, vou desenhar aqui do lado para vocês, eu teria a minha fonte aqui, eu teria o meu resistor, só que como carregou completamente, eu tenho o meu capacitor como se fosse um circuito em aberto, porque ele está totalmente carregado. Só que a tensão aqui nesse elemento é a mesma tensão da fonte, tá? Ou a máxima tensão de carga dele. Então, eu tenho que aqui a minha tensão sobre o capacitor, ela vai ser igual a
40 volts, que é a tensão entre esses terminais, que é onde estava o meu capacitor, já que isso daqui é uma simplificação do meu circuito. Dada essa condição, se essa é a minha tensão final sobre o capacitor, ela vai ser também a tensão forçada. Então eu sei aqui que a minha VF, que é a minha resposta forçada, ela vale 40 volts, ok? Por quê? Porque depois de muito tempo que ocorreu a energização do circuito, o circuito estabilizou, meu capacitor ele virou um circuito em aberto, e qual que é a tensão sobre os terminais dele? 40 volts, que é a mesma tensão da fonte, como você pode ver aqui. Tá? Se você tem dúvida, mas esse resistor aqui ele não tem que é a tensão dele? Não, por quê? Porque não há circulação de corrente, tá? Eu tenho algumas outras vídeos na playlist explicando essas confusões que podem acontecer, tá bom? Análise de circuitos, lei de Kirchhoff, beleza? Depois, a terceira etapa qual que seria? Seria a resposta natural, que a gente viu lá no slide como Vn, que é a V natural. E para isso eu faço o quê? A ausência de fontes. Então eu tenho que remover todas as fontes do meu sistema para que eu possa aplicar a resposta natural. E qual que é a resposta natural? Ela sempre vai ser uma constante K exponencial de menos t sobre RC, em que esse meu RC é o equivalente do meu circuito, tá bom? Então, analisando aqui o circuito, eu teria o quê? Eu teria o meu resistor, eu teria o meu capacitor e eu tenho a minha fonte. Como é que eu faço para eliminar uma fonte de tensão? Lembre-se das aulas de equivalente, de Thevenin e Norton. A fonte de tensão, você substitui ela por um curto-circuito e você acaba com a diferença de potencial, então você elimina ela. Então, eu tenho uma resistência aqui de 5K, eu tenho um capacitor de 10 microfarads, e aí, como eu só tenho um elemento de cada, eu posso aplicar. Dessa forma, a minha constante RC fazendo isso daqui, a multiplicação tal, que é igual a RC, é igual a 0,05. Beleza? E aí você aplica na resposta natural. Então, a gente sabe que a resposta natural ela vai ser K, que é uma constante, exponencial de menos t sobre 0,05. Por final, na quarta, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a resposta natural mais a resposta forçada, obtendo a tensão no capacitor ao longo do tempo, beleza? Então, olha só, qual que vai ser a tensão no capacitor durante a carga ao longo do tempo? Vai ser a natural, que vai ser K, E, na menos T sobre 0,05, mais a resposta forçada, que é quanto? 40. Opa, beleza. Aí, tá... Terminou a sua resposta? Não, você não terminou o exercício, você tem que achar o K. É por isso que a gente olha quem? A condição inicial. Qual que é a condição inicial? V de zero, no instante zero, vai ser igual a 0 volts. Então eu sei que minha tensão no capacitor no instante zero é igual a zero, então basta substituir aqui. Isso é igual a K vezes Z na menos T, só que quem que é T nesse caso? É zero, tá? Porque eu estou analisando V no instante zero. Então fica 0 dividido por 0,05 mais 40. Exponencial de elevado a zero, isso daqui vai valer 1, tá? Então eu vou ter que 0 vai ser igual a K mais 40. Aí você sabe o quê? Que o seu K ele é igual a menos 40. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar esse K aqui e substituir na sua resposta completa para achar o valor, ok? Dessa forma, você vai obter que a sua tensão no capacitor durante a carga ao longo do tempo, ela vai ser igual a K, que é menos 40, exponencial de menos T sobre RC, que é igual a 0,05, mais 40, que é o termo forçante. Aí você olha e fala assim, Roberto, tá diferente, errei. Não, vamos simplificar, cara. Tensão no capacitor durante a carga vai ser, 40 aparece dos ambos os lados, então você multiplica aqui, 40 vezes 1, nesse caso aqui, porque é esse 40, 1, menos, desse menos aqui, 40 é exponencial na menos t. Exponencial na menos t sobre 0,05. Pronto. Então, olha só que interessante. Você acabou de achar por um outro método de análise a mesma resposta da sua equação. Entendeu? Então, tanto faz você utilizar a equação pronta como você utilizar o método, desde que a tensão inicial no capacitor seja nula. Agora, se eu tiver um circuito como, por exemplo, um resistor aqui no meio, por exemplo, ou então um outro capacitor aqui com um resistor, mudar as configurações, ou então minha tensão inicial não for mais nula, perceba, eu estou mudando esses passos aqui do meio que eu mostrei para vocês. Se a tensão inicial não for nula, eu mudei a condição inicial. Se eu tenho um outro elemento aqui que eu vou ter que fazer equivalente depois, eu estou mudando a resposta natural. Se eu estou inserindo outros ramos, outros nós aqui no meu circuito, minha resposta forçada pode mudar. Então, perceba, quando eu não tenho um circuito já pronto, bonitinho assim, eu não posso utilizar o equacionamento.
eu tenho que obrigatoriamente fazer a análise passo a passo. E eu acabei de mostrar para vocês como é feito isso. Então agora vocês têm ferramentas, tanto matemáticas como práticas, para que você possa resolver praticamente qualquer tipo de circuito RC, tá bom? Então, ó, vamos lá no software só para fazer a simulação, para mostrar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, eu acabei de fazer aqui ó, a análise do circuito, eu estou no LT Spice. A gente tem a nossa fonte, tá? De 40 volts. Eu tenho um resistor aqui de 5K e um capacitor de 10 microfarads. Não liga para essas nomenclaturas aqui embaixo, foram algumas configurações de software para operar ele. Mas aí acontece, você pode ver aqui a tensão em verde, é a tensão de carga no meu capacitor. Veja que ela vai subindo ó, exponencialmente. Por sua vez, a corrente dele é porque eu, como parte de um instante inicial, não ignora esse pico aqui, tá? Mas ela parte de um valor máximo e ela vai caindo também ó, exponencialmente. Se você quiser calcular o tempo de carga total, fazendo uma análise, uma aproximação, basta pegar o nosso tal e multiplicar por 5 vezes ele, como eu expliquei na aula passada. Se o nosso tal é 0,05 e a gente está trabalhando aqui na ordem de 0,1 segundos, se você fizer vezes 5 vai dar 0,25. Então é mais ou menos aqui, ó, na metade. Quando você chega aqui mais ou menos na metade, ó, praticamente ó, já estabilizou. É mais ou menos o momento exato que estabiliza o nosso capacitor. Então aquela análise aproximada para tal, ela é válida, tá bom? Então você pode utilizar se você quiser fazer uma análise não tão detalhada como eu acabei de mostrar para vocês. Bem, eu espero ter ajudado vocês nessa aula, explicando as diferenças da equação pronta e o método como você faz para calcular na mão, porque isso causa muita confusão. O exercício hoje ele foi simples. A gente vai ver na próxima aula a descarga e vamos fazer a mesma coisa que fizemos nessa aula. E depois a gente vai fazer algumas aulas de exercícios para a gente treinar bastante e ver circuitos que são mais complexos e mais chatinhos e ver algumas particularidades, tá bom? Para que você esteja preparado para poder fazer qualquer análise independente do circuito, ok? Bem, se você gostou da aula, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e os vejo na próxima. Até mais!